Graças a Deus. Estamos de volta nesta quinta-feira com o programa Palavra Rema. E para fazer esse programa comigo, programa de estudos da Palavra de Deus, sempre tem pastores que são convidados, que estão aqui. Nesta semana está comigo o pastor Juliano. Pastor Juliano, que Deus abençoe. Saudação a todos os nossos amigos e irmãos que estão acompanhando este momento de ensino da Palavra de Deus. O nosso muito obrigado ao nosso pastor José Carlos Francelino, pastor Carlos Leite, que está conosco aqui. Pastor Carlos, que Deus abençoe, também está comigo. Que Deus abençoe. Obrigado, pastor Zé Carlos. Estamos aqui assim, aprendendo muito e acreditamos no poder da palavra revelada, a palavra de Deus. É conhecer e prosseguir em conhecer. Isso vai ser de muita benesse para a tua vida espiritual. Amém. E vamos junto com você, estudando a palavra de Deus. Então eu vou pedir um intervalo. É tempo de você pegar a Bíblia, caneta e papel. Vamos ao intervalo e nós voltamos já. Você que está angustiado, talvez você está triste, sem amigos. Você se encontra enfermo e está precisando de uma oração. Você tem dúvidas e precisa de um conselho amigo? Deseja que alguém, ao menos, lhe faça uma visita em seu lar e traga a providência divina? Então você pode ligar agora mesmo no 3045-6400. A Igreja Santuário da Família está de portas abertas para você. Anote aí, você vai precisar. 3045-6400. Santuário da Família. O ministério que leva você para o caminho certo. Jesus. Graças a Deus. Estamos de volta, queridos, estudando a palavra de Deus. E eu quero conversar com você. Estamos estudando lá no livro de Mateus, capítulo 8, e o versículo 25. Pastor Juliano, 8 e 25. Graças a Deus. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. Olha só, se você perdeu, nós estamos lendo, falamos no programa anterior, o Yari vai colocar aqui nas nossas redes sociais. Vá lá, veja o programa anterior, assista e escute o programa anterior. E Jesus está no Mar da Galileia, ou no Lago da Galileia, no lago. E eu disse, ali entra uma corrente forte, muito forte, que vem daquela região ali do Egito, entrando, é um vale, e ela entra e chega ali, ela pega muita força. E essa tempestade pegou os discípulos. E eles chegaram a Jesus Cristo e disseram, chegando a eles, os discípulos, a Jesus, despertando, dizendo, Senhor, salva-nos, porque perecemos. Somente eles tinham consciência que somente Jesus podia salvar, né? Não tinha outro ali. Agora a coisa apertou, vamos para Jesus. E até hoje é assim, né? Sim. Coisa aperta e o cristão vai para Jesus. E ele chegou para Jesus e disse, Senhor, nós estamos passando grande dificuldade. Olha só o 26. Ele perguntou: Por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou, repreendeu o vento e o mar, e fez-se completa bonança. Quer dizer, e ele disse, a razão de seu dilema, por que temais, homens de pouca fé? Uma fé mal dirigida, quando ele fala pouca fé. Então levantou-se, repreendeu os ventos e o mar, com grande poder, e seguiu grande bonança. Quando vós de pouca fé, 4 vezes cuidando, olha só, da incredulidade deles. O que ocorre, ele fala deles de pouca fé, em 4 vezes. Se eles crescem e realmente tivessem entendido, porque, veja bem, eles tinham visto, eles vêm de uma sequência de grandes milagres de Jesus. De um ponto de todos que estavam doentes e foram curados. E vinham, por que eles não repreenderam o vento? E acreditassem nisso, não acontecesse, pode chamar Jesus. Mas eles não tiveram nenhum momento. Jesus, quando fala que eles têm pouca fé, por que vocês não tentaram nada? Por que vocês não mandaram o vento se calar? Ficaram sem ação, né? Ficaram sem ação no momento de dificuldade. E Deus quer que no momento de dificuldade... E na verdade, pastor, eles esperavam de Jesus. E isso hoje acontece com a gente. E Jesus, você tem autoridade. As pessoas, elas esperam da gente.
Porque a nossa liturgia pastoral é ensinar pessoas a serem fortes, valentes, Crescer na fé. a crescer na fé. E muitas das vezes o tempo passa e as pessoas ficam esperando da gente, entendeu? O filho ainda não se converteu, a filha ainda não se converteu, o marido ainda não se converteu, a pessoa está há tanto tempo na igreja e ainda está falando isso. Ah, meu marido incomoda, não sei o que fazer. Quando ela pode dobrar o seu joelho e fazer, crer no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. É só a pessoa tomar atitude. É o que a gente vê aí, que os discípulos não fizeram. Eles ficaram lá esperando Jesus fazer alguma coisa. Mas Jesus queria que eles fizessem. Alimentaram só o medo, né, pastor? Porque Jesus falou, vocês estão Só. com medo. Isso. E o medo é o maior inimigo da fé. E a pequena fé é exatamente a falta de atitude. Jesus queria que eles fizessem tudo que Jesus estava nos ensinando. Mais uma vez ele vem aprender com Jesus. Olha o versículo 27, pastor Juliano. Os homens ficaram perplexos e perguntaram, quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Jesus deu uma ordem e o mar obedeceu. Jesus deu uma ordem e a tempestade obedeceu. E os homens se maravilharam, que os discípulos. Quando fala os homens, falam dos discípulos, aqueles 12 que estavam no barco. Né? E se assombraram, dizendo, que homem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Ele é homem, mas também é Deus na sua natureza. E tem autoridade. Ele estava ensinando para eles que eles têm autoridade. E no momento de hora difícil, repreender a situação difícil. E ela vai ter que obedecer. Não porque você tem autoridade, não, porque a autoridade vem de Deus, dada a você. Você ser filho de Deus. E ele vem ensinando disso. A pessoa tem que tomar posse. Tomar no momento difícil, no momento de tomar uma atitude. É que o pastor Carlos disse, o filho, toma a tua atitude. Você vai fazer, toma atitude. Crê em Deus, crê que Deus vai entrar na situação. As pessoas ficam dependendo dos pastores, dependendo. Isso não é certo, irmãos. A gente até compreende, sabe, que você tem que ter uma referência. O pastor da sua congregação, de repente, ele é a sua referência. Só que a questão não é essa. A questão é que ele está lá para te ensinar. Deus vai usar ele para te ensinar. Só que Deus quer que você, nós, usemos a nossa fé no momento de necessidade, no momento difícil. E foi o que os discípulos não fizeram. Eles esperavam que Jesus fizesse. Eles estavam lá, ai meu Deus, que ele repreenda. Tanto é que depois que Jesus repreendeu e fez bonança, aí eles falaram isso aí que o pastor Juliano leu. Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Uau! Eles pensaram assim, pastor, o senhor acorda, senão nós vamos morrer. Olha a mentalidade deles. Sim. Eles viram milagre, como o pastor disse, viram paralíticos serem curados, cegos, possessos, pessoas doentes. Ah, meu irmão querido, você pode. O senhor, a senhora que está nos assistindo aí, olha, tudo é possível àquele que crê. A senhora pode. Você, meu irmão, pode usar a tua fé e sair dessa situação caótica que está a sua vida. Você pode. Deus é contigo. E nós estamos lendo a Bíblia. Não é para você ficar, sabe, nos admirando. Poxa, esses homens têm conhecimento. Não, a gente quer que você cresça. Que você cresça na sua fé. Não é isso, pastor? Olha só. Nós temos que ver Deus nas coisas, em todos os nossos momentos. Deus cuida de nós no mínimo detalhe. Eu vou contar um testemunho aqui. Nós fizemos uma festa chamada Dia de Comunhão. Nós fizemos 2 vezes por ano. No dia 21 de abril e no dia 15 de novembro. 21 de abril e 15 de novembro. Já desde 2012 ou 2013 nós fizemos essa festa. Ficamos aí 2 anos da pandemia, onde foi impedido de fazer, nós não fizemos, respeitando a lei, mas já voltamos a fazer este ano, já fizemos. Dia 21 de abril e dia 15 de novembro. E nessa festa, pode ser que essa aconteça assim, mas até agora, numa da festa eu falei, nós temos que ver Deus no mínimo detalhe. Nunca nesse dia choveu naquele local.
Nós passamos momentos em ter chuva em volta de todos, mas ali não. Deus cuida de nós no mínimo detalhe, sobre o tempo. Esse é o Deus que nós temos, Deus do tempo, Deus que é soberano sobre o tempo, sobre todas as coisas. E Deus cuida, volto a dizer, Deus cuida de nós no mínimo detalhe. Um dia eu cheguei lá, o pastor General participou dessa festa, e um sol muito bonito, eu disse, queridos, nós temos que aprender a glorificar a Deus em todas as horas, até no mínimo detalhe. Vê, olha o dia que Deus deu para nós, e nós passamos um dia de comunhão, um dia que você vai, você passa lá, você almoça, você toma café, não tem custo nenhum para você, onde você vai e tem a comunhão entre os irmãos, vivendo a essência da Bíblia. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em comunhão. É um dia, são 2 dias por ano que o Ministério Santuário da Família se reúne para todos os membros e familiares passar um dia de comunhão. Então, nesse dia, Deus tem cuidado de nós. Nunca, eu já fiz algumas festas, pastor Leandro foi algumas conosco, mas já fiz algumas. Nunca choveu, pastor, até hoje. Vendo o cuidado de Deus, que é o Deus soberano sobre o tempo. E aqui Jesus vai dizendo, eu sou soberano sobre o tempo. Não só sobre o ser humano, mas sobre o tempo. Eu não sou soberano sobre o ser humano que manda a enfermidade sair. Eu sou soberano sobre o tempo. Né? E Jesus vai passando. E você vai vendo que é milagre sendo milagre, milagre sendo milagre. Olha só no versículo 28, pastor Juliano. Quando ele chegou ao outro lado, a região dos Gadarenos, foram ao seu encontro 2 endemoniados que vinham dos sepulcros. Eles eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Jesus estava agora indo pelo mar da Galileia. Foi para um lugar, agora ele saiu e foi para outro lugar. E quando chegou a outra margem, o lado oriental da Galileia, na província dos Gadarenos, saíram ao encontro 2 endemoniados, 2 possuídos de demônio, vindo do sepulcro, onde eles viviam. Eram tão ferozes, maníacos, ele fala, que ninguém podia passar por aquele caminho. Se passasse, eles avançavam. Eram homens ferozes, perigosos, e estavam perturbados mentalmente, porque o demônio, a nossa batalha espiritual, ela acontece na região da mente. Toda batalha espiritual, ela acontece na região da mente. E o demônio, ele tem que tomar conta da sua mente. E esses homens, eles tomavam conta da mente deles, eram perturbados mentalmente. Avançavam nas pessoas, mas era demônio. O demônio que agia na mente daquelas pessoas. E Jesus, quando foi para lá, eles vieram ao encontro de Jesus. Olha só, e eram 2 endemoniados em Gadara. É na região hoje onde é que fica aqueles extremistas. Do Estado Islâmico? Do Estado Islâmico. É do outro mar da Galileia. Tem um monte, do outro lado do morro fica o Estado Islâmico. Ali quando você vai lá, você vê que as coisas são perto. Do outro lado da Galileia, você fala ali, você está em Cafarnaum. Fica o pastor falando que o pastor Carlos já esteve lá, está em Cafarnaum. Você olha para o mar da Galileia, do outro lado tem um monte. Do outro lado daquele monte é o Estado Islâmico. Está bem perto. Divisa, então. É, bem perto, bem perto. Incrível mesmo. isso. Olha só no versículo 29. Então eles gritaram, que queres conosco, filho de Deus? Vieste aqui para nos atormentar antes do devido tempo? Olha só. Aí os endemoniados vieram e clamando, falando e dirigindo-se a Cristo. Olha só, veja bem, pastor. O endemoniado veio falando com Cristo, dizendo, que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus. Olha só. Reconheceu a divindade. Sabia que Jesus era Filho de Deus, coisa que os religiosos não sabiam. O endemoniado olhou para ele, lá veio o Filho de Deus. Disse, o que queres aqui, Filho de Deus? Os demônios tinham mais inteligência que os discípulos, pensamento moderno. Os demônios reconheciam Jesus como Filho de Deus. E ele tinha mais, quem é esse? Que até a tempestade e muitos discípulos, né? Os discípulos. Né? Olha só. Vieste aqui pega Apocalipse capítulo 20, versículos de 1 a 3. Vieste aqui para nos atormentar antes do tempo ou antes do julgamento? Eles já sabiam, então. Eles sabem que... Não, o demônio sabe que tem um tempo. Sabe que vai ser julgado. E ele sabe que aqui nesse tem um tempo. Parece que eles estavam falando assim, está fora do tempo. Viesse aqui para nos atormentar antes do tempo. Apocalipse 20. Do 1 até o 3. Olha aí, ó. O tempo que eles estão falando.
Reinam por 1000 anos, é isso? 20, do 1 até o 3. Vamos lá. Então observei que desceu do céu um anjo com a chave do abismo e uma grande corrente em sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o amarrou por 1000 anos, lançando-o no abismo, onde o fechou e pôs um selo sobre ele, para que não enganasse mais as nações, até que os 1000 anos se completassem. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Olhei e vi alguns tronos, e foi entregue o poder de julgar aos que nele se assentaram, e vi as almas dos que foram degolados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. 21 até o 3, tá? Ah, eu estou no 4 agora. Até o 3. Né? Tá. Então, existe um tempo onde Satanás vai ser preso, onde os demônios vão ser presos. E ele sabe que é um tempo que eles vão ser presos. Ele disse, se viesse, nós vamos estar antes do julgamento, antes desse tempo. Quer dizer, não é o nosso tempo, nós ainda estamos soltos na terra. E Satanás está solto aí, porque muitas coisas acontecem, porque ele está solto, querido. O príncipe deste mundo, porque o rei é Jesus, ele está aí, atormentando. Mas nós somos a igreja. A coisa só não está pior porque a igreja está aqui. O mundo só não está pior porque a igreja está aqui. E esse demônio vem sabendo que há um tempo para eles, e é um tempo determinado. E depois eles vão ser amarrados e presos por uma eternidade. Então eles estão fazendo o que podem. Às vezes você não entende. São espíritos que estão dominando. Esses homens não tinham consciência. Por quê? Porque os demônios dominavam o corpo deles. Eles dominavam a mente deles. Eles não tinham consciência. Estavam perturbados mentalmente. Por quê? Porque estavam sob o domínio de Satanás. Mas olha o que acontece no versículo 30. A certa distância deles estava pastando uma grande manada de porcos. Estava pastando, é isso? Isto. Estava pastando uma grande manada de porcos. E o 31? Os demônios imploravam a Jesus: se nos expulsas, manda-nos entrar naquela manada de porcos. Quer dizer, longe deles, estavam pastando, e ali era comum eles pastorearem uma grande manada de porcos, certo? E eles pastoreavam porcos. Os demônios lhe rogaram dizendo, Senhor, se tu nos expulsa, quer dizer, posto que você está jogando fora, permita-nos, que entramos naquela manada de porcos. Deixe os homens habitar nos porcos, deixa que os demônios habitar nesse porco. Permita que nós vamos para a manada de porcos. Porque eles sabiam que Jesus tinha autoridade sobre eles. Né? Não era o tempo dele, mas se Jesus quisesse, Jesus tinha autoridade sobre ele. E agora Jesus chegou ali e a coisa apertou. Se tu nos expulsa, permita nós entrar naquele porco ali. Deixa que nós vamos entrar. Porque eles só podiam entrar no porco se Jesus deixasse. E não pode fazer nada. Porque a autoridade de Jesus é autoridade sobre todos. Jesus tem autoridade sobre tudo. Jesus tem autoridade sobre tudo, meu irmão. E quando Jesus todo disse, me dado toda a autoridade nos céus e na terra. Toda a autoridade está na mão de Jesus. Não é pertinente você ter medo de Satanás. Se você estiver bem com Deus, querido, e Jesus estiver com você e você com ele, você tem domínio sobre Satanás. Satanás tem que te respeitar. E tudo que ele faz, ele tem que pedir permissão a Deus. Tem que pedir. Assim é. Tem que pedir, porque senão ele acabava com todo mundo. Acabava com os pastores, acabava com os crentes. Não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo, porque Satanás não faz nada se Deus não permitir. Olha só o 32, pastor. E ele lhes disse, vão. Eles saíram e entraram nos porcos, e toda a manada atirou-se precipício abaixo, em direção ao mar, e morreu afogada. Olha só. E ele permitiu e ele lhe disse, vão, proclamando o seu consentimento. E saindo por aquela manada de porcos, eis que toda aquela manada de porcos precipitou-se no mar, de um penhadeiro, quer dizer, proclamando seu consentimento. E este mar é o mar da Galileia, e morreram nas águas. De repente, Jesus permite, Jesus deu consentimento para que eles fossem. Eles foram
E foram lá e se precipitaram no mar. Olha só o 34. Os que cuidavam dos porcos fugiram, foram à cidade e contaram tudo, inclusive o que acontecera aos endemoniados. E Toda a cidade é, saiu ao encontro de Jesus e, quando o viram, suplicaram-lhe que saísse do território deles. os porqueiros que cuidavam do porco fugiram então, muito depressa, e vindo à cidade, contaram o acontecimento com o endemoniado, com a libertação completa, porque aqueles homens já não andavam mais fora de si. Eles já viram a mudança na vida daquele homem. E saíram para a cidade e contaram a mudança que houve na vida daquele homem. Eis que toda aquela cidade saiu ao encontro de Jesus. Quando ouviram, requeriu-se um certo momento até encontrá-lo. Rogaram que saísse do seu território. Eles não ficaram contentes porque os endemoniados foram curados. Eles ficaram preocupados com os porcos que eles perderam. Barbaridade. Deus Né? do céu. Eles não viram a situação na vida daqueles homens. Um homem que atormentava, que eles não podiam passar pelo caminho. Aqueles homens tiveram uma mudança de vida, foram curados, transformados, eram outras pessoas, e eles não ficaram com isso. Eles ficaram preocupados com que os porcos, Com o prejuízo que eles tiveram. E perderam a bênção de Jesus, para entrar naquela cidade e mudado muitas coisas. Mas eles vieram e pediram que Jesus fosse embora. Dá a entender aí que muitas pessoas, ao invés de estarem preocupadas com uma mudança de um ser humano, eles pensam no prejuízo que eles tiveram então. No prejuízo que eles tiveram. E perdem a bênção de Não, Deus mas coisas isso materiais. acontece no nosso tempo hoje. Eu conheci pessoas, né, que, na minha época de novo convertido, que as pessoas faziam festas, bebidas, assavam carnes, baile funk dentro da festa, né? E as mesmas pessoas, pastor Zé Carlos, aceitaram Jesus, se converteram, acabou com tudo. Em vez das pessoas ficarem felizes, as pessoas não queriam mais falar com aquela pessoa. Porque não ia ter mais as festas? Porque não ia ter mais. Ao invés de ficar feliz pela mudança da pessoa, as pessoas ficaram tristes Por causa da festa. com a igreja porque deixou de ter a festa. Olha só, e nós temos que entender aqui que eram duas pessoas, e a Bíblia disse, não passavam por aquele local. Eram duas pessoas que perturbavam aquela região, Sim. que incomodavam aquela região. Eram duas pessoas perturbadas mentalmente que incomodavam aquela região. Duas almas, pastor. Duas almas. Duas almas. E as duas almas encontraram Jesus, e Jesus mudou a vida deles, transformou a vida deles, eles foram libertos da opressão que eles tinham, e as pessoas que cuidavam do porco viram, e foram, a Bíblia diz que eles entraram na cidade e aconteceram tudo que tinha acontecido com aquelas duas pessoas, que eles foram libertos, foram os moradores, e contaram que os porcos preocuparam. Os moradores se preocuparam não com o ser humano, porque muitas vezes para o inimigo, você não tem valor, o valor tem a coisa. Deus criou o homem para que dominasse sobre todas as coisas. Certo. O que o diabo faz quando o homem entrega a Jesus? O homem passa a não ter valor e passa a ter valor às coisas. O homem para dominar sobre as coisas dominam sobre o homem. Sim. Até muitas pessoas vêm para a igreja em busca das coisas e não em busca do ser humano, mas não em busca de Jesus. Nós vamos falar mais sobre isso amanhã. Pastor Carlete, muito obrigado. Pastor Zé Carlos, estamos aí sentindo que está chegando aí o final da semana, né? Mas amanhã estaremos de volta, em nome de Jesus. Pastor Juliano, muito obrigado, pastor Juliano. Muito obrigado, eu digo, pastor, ao senhor e a toda essa equipe maravilhosa de programa, esta palavra rema que tem chegado em muitos lares, famílias e vidas. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Pastor Juliano, esteja orando por nós. Nosso Deus e nosso querido Pai, outra vez nós nos colocamos diante do Senhor, crendo, ó Deus, que estas vidas estão sendo tocadas através da palavra rema, que vem do Senhor, Pai. A palavra dita na hora certa, no tempo certo. Obrigado por todo este ensino da Tua palavra. Guarda estas pessoas, guarda as nossas vidas, que a Tua graça continue abundante em cada coração, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Queridos, muito obrigado. Permitindo Deus, nós voltamos amanhã, nessa mesma emissora, nesse mesmo horário. Oh, querido, muito obrigado, que o Senhor, o nosso Deus, Ele te abençoe e Ele te guarde.
Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.